Ei, eu sou a doutora Lil e nós vamos aqui agora aprofundar nos estudos sobre o transtorno do espectro do autismo. Vamos comigo, a gente tem muita coisa para poder discutir e aprender. Papel e lápis aí ou caneta na mão, bora lá! Gente, a gente vai falar primeiro da definição sobre o autismo. O transtorno do espectro do autismo ou transtorno do espectro autista, cuja sigla é TEA, T-E-A, é um transtorno do desenvolvimento caracterizado por dificuldade de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos ou interesses repetitivos e restritos. Então, o diagnóstico de autismo, a definição de autismo, ela perpassa por alterações nessas duas áreas relacionadas ao desenvolvimento e ao comportamento, ok? Nesse curso, a gente vai sempre falar baseado nos 3 Es. 4 Es, né? Porque a gente também tem a parte da espiritualidade, mas aqui a gente colocou os 3 Es, que é experiência. Então, ao longo de muitos anos, eu sou formada há mais de 20 anos, e ao longo de muitos anos, desde a época da faculdade, a gente vem estudando, acompanhando crianças e adultos com autismo. Empatia, que é a capacidade da gente se colocar no lugar das pessoas e das famílias e de vocês que estão aí nos assistindo, meus alunos, e evidência científica. Sobre evidência científica, eu queria dizer que não é porque um estudo está publicado que significa que esse estudo já seja uma evidência científica. Existem níveis de evidências científicas, então quando a gente vai classificar, tem evidências que são nível 1A, 1B, nível 2. A depender então do poder daquela evidência, a classificação dela vai ser mais alta ou mais baixa. Então, eu já queria trazer essa reflexão no início do curso. A gente vai colocar muitos artigos aqui, artigos nas sugestões, né, para estudo complementar ao curso, mas a gente queria que vocês tivessem esse senso crítico. No autismo, a gente tem muita fake news, a gente tem muitas notícias, assim como em outras áreas, mas a gente tem que tomar muito cuidado para realmente avaliar o que é ciência. Então, a primeira reflexão de todos os meus alunos é, quando eu estou lendo um artigo, eu vou tentar entender se aquilo realmente é uma evidência científica ou não. Hoje, quando a gente fala de autismo, a gente tem aí algo que se diz mundialmente, nothing about us without us. Quer dizer, nada sobre nós sem a nossa participação. Por isso que nesse curso também a gente convidou pessoas relacionadas ao mundo do autismo para poder falar para vocês entenderem o que é a percepção deles e como que eles também entendem a importância da gente estudar, da gente aprender e o que a gente tem que fazer na prática no dia a dia com eles. A gente parte aqui que o desenvolvimento de qualquer ser humano ele é metade genética e metade ambiente. Então, é parte genética e parte ambiente. Então, se você tem uma predisposição genética a ter autismo, o ambiente ele pode ajudar a deflagrar mais precoce e mais grave ou mais leve e mais tardio, a depender da nutrição e dos estímulos ambientais. Então, essa é a questão da epigenética, o quanto que o ambiente interfere nessa tendência genética e cada vez mais a gente vem abordando estudos neurocientíficos sobre isso e a gente conseguindo. Aqui a gente não consegue mudar, né? A tendência genética não dá para mudar. Já juntou o papai e a mamãe, já teve o filhinho. Mas essa parte do ambiente a gente consegue otimizar. E o quanto antes a gente otimizar esse ambiente, melhor o resultado dessas crianças a longo prazo. E o que está acontecendo? Eu trouxe aqui, né, essa imagem, aqui está aqui a referência, tá? A fonte. O autismo ele vem aumentando progressivamente, né? Então a gente vai ver aqui que em 1995 era uma criança para cada 1000. Ao longo dos anos a gente vê um aumento progressivo e a última estatística do CDC, nesse crescimento progressivo ascendente, é de que a cada 36 crianças uma tem autismo. Essa estatística ela é lá dos Estados Unidos, tá? E claro, varia lá em relação aos estados. E então ele vem falando que o autismo aumentou a prevalência em 317% desde o ano de 2000.
Vários fatores estão envolvidos nas discussões relacionadas ao aumento do autismo. E várias fake news também, como eu falei lá no início. Aqui, o que se tem de bem sólido é que a gente melhorou a acurácia diagnóstica. Então, em primeiro lugar, muitas vezes isso aqui que a gente está fazendo, né? As pessoas estão aprofundando, tentando entender, compreendendo melhor sobre o autismo. As escalas são melhor estudadas, são melhor compartilhadas e com mais conhecimento a gente consegue diagnosticar, então, melhor os pacientes. Então, por exemplo, muitos pacientes antes que tinham diagnóstico de apenas deficiência intelectual migraram para, por exemplo, ter o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Ao lado disso, estudos mostram também uma tendência a um aumento real na prevalência. E nós vamos falar aqui durante o curso alguns fatores já relacionados, fatores de risco, como, por exemplo, o aumento da idade da mãe e do pai para poder engravidar, dentre outros fatores aí ambientais que podem estar também associados a esse aumento da prevalência. Fato é que se tem uma criança para cada 36 nos Estados Unidos, a gente precisa de estudar, então parabéns você que está aqui conosco. Aqui no Brasil a gente não tem uma estatística adequada, a gente ainda não tem fontes de dados que sejam dados seguros, mas a partir desse dado a gente consegue fazer uma estimativa então dos pacientes que têm autismo no Brasil. E atenção então, toda criança precisa de uma avaliação formal do desenvolvimento. Se o autismo tem uma prevalência tão alta e outros transtornos também vêm aumentando ao longo dos anos, a avaliação deve ser formal. E no Brasil é lei, desde 2017, que toda criança tem que ser avaliada formalmente em relação ao seu desenvolvimento. Eu até estive representando a Sociedade Brasileira de Pediatria no Ministério da Saúde para a definição de qual seria o instrumento para essa avaliação formal. Porque existem várias escalas de desenvolvimento que você conhece, que você pode utilizar, como Denver 2, como PEDS, mas o instrumento escolhido foi esse aqui, a caderneta de saúde da criança. Inclusive lá na sociedade a gente realizou uma campanha, tá? Tá aqui, a gente fez até propaganda, a gente saiu na mídia, porque a gente assumiu essa questão de quanto é importante o preenchimento dessa parte do desenvolvimento da caderneta. Aqui nessa parte já tem escrito que aos 12 meses a criança tem que falar uma palavra, além de membros da família e animais de estimação. Então, com 1 ano, ela tem que falar mamã, titi, papai, vovó, au, au, miau, e também falar, por exemplo, papato. Ela não precisa falar sapato, correto, mas ela também tem que falar uma palavra, além de membros da família e de animais de estimação. Então, essa parte da caderneta, ela tem que estar formalmente preenchida. E agora, a caderneta mais nova, ela vem também com MChat. Tá? Então, tem lá as 20 perguntas, e essas 20 perguntas, então, tem que estar respondidas obrigatoriamente lá na caderneta. A caderneta não é enfeite, a caderneta é para ser preenchida. E a gente precisa de você para divulgar isso e nos ajudar, porque isso pode ajudar muitas crianças a longo prazo. Essa escala chama MChat, né, em inglês, então é Modified Checklist Autism in Toddlers, tá? E ela é revisada com follow-up, revised with follow-up. Então, ela é revisada com uma entrevista de segmento. Vai sair uma atualização desse documento, tá? E essa escala, ela tem que ser preenchida, é uma escala para idade entre 16 e 30 meses, ok? Essa é uma campanha da sociedade, aqui eu trago para vocês, então, a escala. Então, tem aqui, né, sobre o MChat, a gente precisa de preencher as 20 perguntas, tá? E depois que eu preencho as 20 perguntas, eu vou avaliar se eu vou precisar de pré-entrevista de segmento ou não. E aí, a partir daí, a gente vai avaliar quais são os pontos que essa criança, então, completou ao preencher a escala. O que é que acontece? Se ela está no baixo risco, mas se ela, claro, tiver algum sinal de autismo, uma preocupação da família e do médico, ela, de qualquer forma, tem que fazer uma avaliação mais aprofundada. Mas se não tem nenhuma preocupação com esse bebê e deu baixo risco, esse bebê passou, o que você vai ter que fazer é repetir essa escala, por exemplo, com 2 anos, para ver se esse bebê realmente está no baixo risco e não preenche os critérios.
Se essa pontuação, depois que eu preenchi tudo, for entre 3 e 7, eu considero que esse bebê está com risco moderado. Então, a triagem resultou num risco moderado. O que isso significa? Eu preciso de passar e preencher a entrevista de segmento. E a partir dos dados da entrevista de segmento, eu vou definir a minha conduta. Se a entrevista de segmento pontuar mais que 2, eu vou ter que fazer sim o encaminhamento dessa criança. Se na entrevista de segmento essa criança não pontuar, aí eu vou só reavaliar de novo daqui a um tempo. Porque muitas vezes, na hora que você faz a primeira escala, a família não entendeu bem a pergunta ou não tinha exemplos claros. Na hora que você vai para a entrevista de segmento, a família entende e aí talvez a pontuação mude. Então, aqui nessa entrevista de segmento, como você pode ver, né, aqui vai dar exemplos, né, de falha. Então, se você apontar algo para o outro lado do cômodo, o seu filho olha para o que você está apontando, sim ou não, né? E aí, se a pessoa respondeu que ele não olha, que então foi o que ele pontuou lá, aqui vai dando os exemplos, né? O que acontece? Ele ignora o pai e a mãe? Ele olha ao redor e pelo cômodo? Ele olha para o dedo do pai e da mãe e não olha para o que está apontando? Então, se sim, para todas essas falhas, ele falhou. Então, se ele falhou, ele vai pontuar. E aí, aquilo que eu disse, né? Se ele pontuar depois dessa entrevista de segmento maior que 2, aí você tem que encaminhar para avaliação diagnóstica e intervenção. Agora, se na entrevista de segmento for 0 ou 1, aí essa criança então é negativa na triagem, mas você vai avaliar se tem risco ou não para definir a sua conduta. E de qualquer forma, fazer o MCHAT de novo, que esse MCHAT ele tem que ser seriado. E a criança de alto risco é quando ela tem uma pontuação naquele primeiro MCHAT, naquela primeira entrevista entre 8 e 20. A pontuação entre 8 e 20 ela é muito alta e já é indicativa de encaminhamento de avaliação diagnóstica e de intervenção. Agora, é claro, todo atraso que você observa aqui no MCHAT, você tem que conversar com a família. Esse MCHAT também é muito rico porque na hora que você aplica, você pode orientar a família melhor sobre o que ela precisa de estimular no desenvolvimento do bebê. Então, entender sobre o MCHAT, saber aplicar o MCHAT, e saber que tem que reaplicar e orientar os pais sobre isso é essencial. E esse instrumento não é só aplicado pelo médico pediatra. Os pais também lendo aquela primeira entrevista, eles podem responder e levar na consulta de puericultura. Essa consulta de puericultura no Brasil, ela é feita pelo enfermeiro, ela é feita pelo médico de saúde da família, ela é feita pelo pediatra. Então, qualquer profissional que acompanha essa criança precisa de avaliar, porque a partir daí, então, ele vai poder direcionar para a entrevista de segmento ou para os encaminhamentos necessários. Se você também é professor, se você lida com crianças pequenas, ter o conhecimento dessa escala é muito importante. Você pode sim, como profissional, aplicar, ajudar essa família a responder a entrevista de segmento para que ela busque o médico, incentivar essa família a buscar o médico para que também possa fazer os encaminhamentos necessários. É muito diferente quando a família chega no médico já com instrumento que é validado, que nos Estados Unidos é uma avaliação formal já, que na Europa em vários países também, que no Brasil já é indicado para esse pediatra ter em mãos um dado objetivo. Então, para isso que serve o MCHAT, uma escala de triagem, que não faz o diagnóstico, mas que ajuda a triar os casos e, se tiver suspeita, mesmo com a triagem negativa, precisa de acompanhamento.